Fala pessoal, vamos lá, continuando nossas aulas. Agora, aula 2 da operação Bombeiros, onde nós vamos estudar conectivos lógicos. Então, lembra que já temos a aula 1, onde nós iniciamos ali o nosso curso, e eu vou levar você até a sua aprovação. Então, vamos lá entender essa aula para compreender o que vai ser cobrado no concurso. Então, deixa eu me diminuir aqui. Pronto. Mais uma questão, nós vamos começar para ver se você consegue resolver essa questão sem estudar. Considere as seguintes sentenças. P. Cachorro pode voar. E Q. Tiago é inteligente. É correto afirmar que essa sentença aqui, ó, esses símbolos aqui, operadores. O que significa? Letra A, alternativa B, C, D ou E. Você saberia acertar? Qual que você chutaria? Coloque aí nos comentários. Antes de responder, vamos estudar para entender melhor. Então, mais uma vez aqui o conteúdo que vai ser cobrado, abordado, vai ser ainda essa parte aqui de compreensão da estrutura lógica. É a base de toda a lógica matemática, então nós temos que estudar essa parte bem aprofundado para entender melhor ali, para ver os demais conteúdos ali, que é lógica de argumentação, analogia, inferências, deduções e conclusões, que vai ser bastante cobrado ali também. Então, o que são conectivos lógicos? São palavras que unem duas proposições. Duas ou mais proposições, não é obrigatoriamente ter só duas, pode ser duas, três, quatro. O que são as proposições? Nós já estudamos o que é isso, então dá uma olhada na aula anterior que você vai estudar o que são proposições lógicas. E quando tem uma proposição, nós chamamos de proposição simples. Quando tem duas ou mais, são proposições compostas. Então, o que são esses conectivos? Os conectivos são as palavras que vão unir essas duas proposições. Exemplos. Eu tenho aqui, ó, o exemplo A. A vida é curta. Aqui é uma proposição. O sujeito, verbo e predicado. Lembra que a gente estudou? E, olha aqui, destacado de verdinho. A morte é certa. Também é uma proposição composta. Então, nós temos duas proposições conectadas por um conectivo. E esse conectivo nós chamamos de conectivo lógico. Nesse caso aqui, é o E que conectou. Na alternativa B, de novo, nós temos duas proposições. E o que conecta eles, de novo, é um conectivo lógico. Esse daqui é o OU. Unindo ele com o outro ali. Então, nós temos ali duas proposições, formando, junto com o conectivo, uma proposição composta. Duas proposições simples, juntas por um conectivo, são proposições compostas. Nós temos o ou Carol irá de ônibus, ou irá de metrô, juntando duas proposições, o conectivo ou. Na D, nós temos o se, então, e esse é o mais cobrado, é o mais utilizado pelas bancas, principalmente por essa banca IDECAM, aparece muito o se, então. Nós vamos estudar tudo isso aqui e você vai se aprofundar. Luciana é baiana, se, somente se, ela nasceu na Bahia. Outro conectivo é o se, somente se. Daqui a pouco eu dou umas dicas da pegadinha para você não confundir muito ali. Então esses são os conectivos. Professor, só são esses? Sim, só são esses 5. Lógico que ele pode mudar o E ali, dizer que é o mais, que a gente chama de sinônimos. Nós não vamos aprofundar tanto aqui nessa aula. Mas nós estamos vendo que existem 5 conectivos e são esses. O E, o ou, o se então e o se somente se. Só esses 5 para fazer os conectivos lógicos. Lógico que ele também não vai aparecer só assim, ele tem o nome deles. Então essa tabelinha aqui é a que você tem que decorar. Infelizmente, o macete é a própria tabela. Você tem que saber o que são esses 5 conectivos. Então nós temos a nomenclatura, ó. O E é chamado de conjunção e o símbolo que representa ele é esse tiozinho ali, ó, o chapeuzinho do vovô que a gente usa. Ele que representa matematicamente, logicamente, o conectivo E. A disjunção, que é o OU, representado pelo V. Nós temos a disjunção exclusiva, que é o OU. Então você já vê ali que tem uma palavrinha a mais, ó, disjunção exclusiva, ou uma coisa ou outra coisa. Ele, por ser bastante parecido, também os símbolos são bastante parecidos, apenas o V com um tracinho ali embaixo. A condicional é se uma coisa acontece, então a outra tem que acontecer. Pode ver que o próprio nome já diz ali, ó, se uma coisa, então outra. Então é uma condicional, representado pela flechinha, e o se, somente se, que é a bicondicional, representado pela seta dupla. Professor, isso é cobrado em questões de concurso? Sim, e muito. Nós temos que saber todos esses operadores lógicos aqui.
Então, olhando os exemplos de cima, como é que eu vou representar com os operadores lógicos? Ó. A vida é curta e a morte é certa. Tá vendo que aqui é uma proposição, que é onde na maioria dos exercícios nós chamamos de P, e a segunda proposição que aparece, E. Professor, e se aparecesse outro E e outra proposição aqui? Nós colocaríamos outro conectivo, esse aqui é o E, e colocaríamos outra letra, qualquer uma, pode ser A, pode ser B, pode ser Q. A mais utilizada é P e Q. Então ficaria P, conjunção Q, que é justamente isso daqui, ó. É desta maneira que está representada esta frase aqui, essa proposição composta. A vida é curta e a morte é certa. Então, o P representa toda aquela primeira parte aqui, a vida é curta. O E é o conectivo que está juntando, que é este símbolozinho aqui. E a outra proposição é representada pela letra Q, para dizer que são proposições diferentes. Ah, professor, agora sim eu estou entendendo. Então, conectivo E, como que é representado isso daqui, ó. Viu? Serve bastante, diminui bastante para você entender. E eu também aconselho a você já ir se acostumando aqui, porque vai facilitar muito a sua vida nas resoluções de questões. Em vez de ver toda a frase, você diz que aquela frase é uma letra, você diz, essa proposição eu vou chamar de P, essa proposição eu vou chamar de Q, e aí você consegue manipular melhor ali de enxergar. Ana vai ao clube, ou hoje é sábado, ó. Ana vai ao clube eu chamei de P, e hoje é sábado eu chamei de Q. E qual o conectivo? O conectivo, nós já vimos aqui o ou, ó, é o Vzinho ali. O próximo, ou Carol irá de ônibus, ou Carol irá de metrô. Ó, o ou aqui, ó. P, ou, Q. A gente só de olhar para cá, nós sabemos que esse símbolo aqui que tá é o ou. Condicional, se então, se P, então Q. Quem é P? É a primeira parte aqui que apareceu, neste caso. Ela será aprovada. Preste atenção nas pegadinhas que às vezes ele pode colocar, inverter. Pode colocar o Q. O que seria, será. Se ela será aprovada, então Paulo estudou bastante. Aí pode ser dessa maneira aqui, ó. Invertendo aqui. Tem que olhar qual proposição é a proposição. Se o P que está na frente ou se o Q que está na frente. Junto com a proposição correta. E somente se, nós já vimos aqui, é a bicondicional, a seta dupla. E se somente se, E. Essa é a maneira bem simples. Essa é a hora aqui que você tira o print para entender. Lembra que você quer uma aula, você pode voltar, é um vídeo, pode pausar e ver quantas vezes você quiser. O que é a negação? Você já viu esse símbolo aqui, provavelmente, acho que na questão, ou eu na aula anterior também já mostrei para você, ou também esse daqui. O que ele significa? Significa não. Eu estou negando aquela coisa, por isso que é uma negação. Então ele vem com esse símbolo, vai vir assim, não P. Por exemplo, no exemplo A nós temos lá, a vida é curta. O que é o não P? A vida não é curta. Ele vai negar a ação do sujeito colocando um não ali na frente. A vida é curta e o não P, o tiozinho P, significa não P, ele é a vida não é curta. Também pode vir assim com um P aqui na frente. A vida não é curta e a morte não é certa. Então não P e não Q. É a negação justamente representado desta maneira assim. Quando eu estou negando a ação do sujeito, aparece o tiozinho dizendo que eu estou dizendo aquilo. Ótimo, isso daqui bem entendido, bem fácil de entender. E aparecer, você logo identifica, não tem nenhum segredo. Agora sim, nós estamos preparados para resolver a questão. Então vejam só, considere as seguintes sentenças. Então eu tenho a sentença P, cachorros podem voar, olha aí, cachorros podem voar, e que Tiago é inteligente. É correto afirmar que a sentença, opa, ó o tiozinho aqui, ó. Então vamos lá, não P. Se P, quem é P? P tá aqui, ó. Cachorros podem voar. Então a negação de P vai ser cachorros não podem voar. Esse símbolo aqui, o que foi que nós aprendemos de V? O que ele representa? Professor, esse V para cima é o ou. Ou não que. Agora nós vamos fazer aqui o não que. Quem é que? Tiago é inteligente. Então vai ser Tiago não é inteligente. Então é assim que é representado essa proposição aqui simbolicamente. Está representada pelos operadores lógicos. E ela quer dizer cachorros não podem voar ou Tiago não é inteligente. A alternativa correta,
Alternativa D, cachorros não podem voar, ou Thiago não é inteligente. Outra cuidado que vocês têm que ter é com as pegadinhas. Veja na questão que tem muito E, ó, e ou. Então, ele gosta de colocar esse E e esse ou por ser a diferença só o chapeuzinho para cima ou para baixo, dependendo da atenção que você tenha para essa questão, de achar tão fácil, pode ser que você cometa esse erro. E também o se com somente se. Por começar com se, você tem que procurar o então. O se somente se, quando aparece, ele é bem claro. Então, mas preste atenção nos símbolos, porque o se é só a setinha e o se somente se é a seta dupla. Tem que prestar atenção nisso daqui. E também do mesmo jeito, pode ser se P, então que, quando a proposição P aparece na frente, ou vice-versa. Se a proposição Q aparecer primeiro, o P atrás ali. Lembrando que as letras representam proposições, não quer dizer que só porque aparece primeiro que ela vai ser a primeira a ser cobrada na questão ali. Um resumão, a hora de entender tudo, ó. Resumão, o que é? Então, o que são os conectivos? São palavras ou expressões que ligam duas proposições formando uma proposição composta. Então, a partir de duas composições de proposições já são proposições compostas. Como identificar? Você procura os conectivos, né? O e, o ou, o se, então, o se somente se, e a negação ali fica bem claro. Pegadinhas, não confundir conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. Na verdade, você tem que aprender, só aprende fazendo exercícios. É o que eu vou deixar para você aqui, uma lista de exercícios, lembra disso. Macete, tem que decorar aquela tabelazinha lá para você saber o nome de cada um deles. E agora, o desafio é com você. Então tá aí, já ensinei tudo, você já está preparado, é uma questão 2026 da banca IDECAN. Então, no lugar de você se preparar para a matemática, raciocínio lógico é aqui no meu canal. Deixa seu like, se inscreve, compartilha com aquela pessoa que quer aprender isso daqui, que quer fazer esse concurso e ser aprovado. E lógico que tem muitos vídeos, eu ensino para você muitas coisas de matemática, você é livre para assistir tudo que você quiser. Então, dá uma olhada aqui, leia a questão, preste atenção aqui nas alternativas, você já tem capacidade, eu já ensinei você, você consegue responder isso. Comenta aqui embaixo qual a sua resposta e justifica, e preste atenção nas pegadinhas, lembra que eu falei? Olha aí, já dei uma dica. E é lógico, se você chegou até aqui, tem um material gratuito para você. Você pode ter o PDF dessa aula. Tudo que eu fui explicado agora, eu envio para você no PDF. Basta você clicar no link aqui embaixo e vai acessar o grupo. Você vai ter acesso ao grupo, onde eu coloco esses materiais gratuitos e também aviso quando a aula for lançada, que dia vai ser lançada, quando estiver no ar, para você acompanhar e até o final você está preparado. Nós vamos cobrir todo o assunto que vai ser cobrado neste concurso. A lista com questões, além dessas questões que já apareceram aqui, também vou colocar outras questões para você treinar, desenvolver, ver se acerta com um gabarito, lógico, para você ver seu desenvolvimento, se você entendeu ou não. E aviso das próximas aulas. Então, se gostou, deixe seu like, se inscreve e compartilha. Eu espero você na próxima aula. Tchau!